A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Ó Pai, sê propício a mim, pecador. Ajuda-me, Senhor, com todas as minhas limitações, a proclamar a Tua palavra com fidelidade nessa tarde. E abre o coração de todos nós, pelo Teu Espírito Santo, para que recebamos essa palavra como verdadeiramente palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando nessa passagem, à luz do tema o progresso do Evangelho e a alegria cristã em tempos de crise. Esse vai ser o nosso tema abordado a partir da exposição desse texto. O progresso do Evangelho e a alegria cristã em tempos de crise. Antes de nós analisarmos esses versículos mais diretamente, é importante que nós entendamos do que trata a carta de Paulo aos Filipenses e qual é a peculiaridade dessa carta. Filipenses ela é chamada por todos os comentaristas, pelo menos os que eu conheço, de carta da alegria. E esse título que é dado a essa carta, ele é um título muito interessante, porque a carta que é chamada Carta da Alegria, ela foi escrita não num momento bom da vida do apóstolo Paulo. Ela não foi escrita por ele quando ele estava gozando de plena liberdade e pregando o evangelho livremente pelas ruas da cidade de Éfeso ou de Filipos. Não. Essa carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Ela faz parte do grupo de epístolas do Novo Testamento, são chamadas de cartas da prisão. Então, é muito interessante a gente notar esse fato, de que essa carta que foi escrita num momento difícil da vida de Paulo, ele estava preso, e nós sabemos que Paulo chegou em Roma depois de ter passado por muitas tribulações. Se você já leu Atos dos Apóstolos, você vê que a caminhada de Paulo ali, o percurso até ele chegar a Roma, foi um percurso muito difícil. Paulo enfrentou naufrágio, foi picado por serpente, passou por tanta coisa difícil, e chega ali como um prisioneiro. Mas ele escreve nessa situação a carta da alegria. Isso é um motivo para a nossa reflexão. Nós vemos em Filipenses que a alegria cristã, ela independe das circunstâncias. Ela não é uma alegria que está fundamentada naquilo que o mundo pode oferecer, como sendo suprimento para nós, mas ela está fundamentada somente em Cristo. Eu quero convidar você a ler comigo Filipenses 4:4, que é um versículo meio que resume essa ênfase de Paulo na alegria. Filipenses 4:4 é não apenas uma descrição da alegria de Paulo, que nós temos aqui em outros versículos, em outras passagens de Filipenses, é não apenas uma descrição da alegria da igreja, mas é um mandamento que Paulo dá à igreja
para que a igreja se alegre. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele dá um mandamento, e ele diz assim: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só é possível nós entendermos como é que um homem preso escreve a carta da alegria, quando nós entendemos de que tipo de alegria Paulo está falando aqui. E esse versículo já nos mostra que a alegria que Paulo está falando aqui, a alegria que Paulo está demonstrando aqui, escrevendo essa carta, é uma alegria que é fixada, fundamentada no Senhor. Ele não diz, estejam alegres nas circunstâncias, alegrem-se em qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer. Não, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Nós só conseguimos entender essa alegria quando nós lemos aí no capítulo 3, Paulo falando para os irmãos acerca dos falsos mestres. A partir do versículo 2, ele diz que a igreja deveria ter cuidado com os falsos mestres, os pastores, os maus pastores, a falsa circuncisão, que queria fazer com que aqueles irmãos fundamentassem a sua alegria, a sua esperança de salvação nas coisas do mundo, como a circuncisão e as leis cerimoniais judaicas. E Paulo vai dizer, irmãos, eu tinha motivos para me alegrar na carne, para confiar na carne, porque eu sou um judeu, puro sangue, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era um fariseu, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Mas ele diz, mas o que para mim era lucro, o que para mim tinha algum valor, isso eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele diz, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o fundamento da alegria de Paulo. Ele diz que até mesmo nos sofrimentos, ele se alegrava, porque quando ele se via sofrendo pelo Evangelho, ele estava se vendo mais parecido com Cristo. Ele diz, eu quero ser conformado a Ele, inclusive nos sofrimentos. E até nos sofrimentos eu consigo ter alegria, porque quando eu sofro, eu lembro do Senhor, eu lembro que Ele também sofreu, e eu me vejo como alguém mais parecido com Ele. E essa é a minha alegria. Nós vemos no capítulo 4, a partir do versículo 12, que Paulo diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o fundamento dele. Ele fala, irmãos, eu posso viver em qualquer circunstância, porque eu aprendi um segredo. E o meu segredo é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o fundamento da alegria cristã, que é expresso em Filipenses, não é outra coisa senão uma pessoa viva, Cristo, aquele em que nós confiamos, aquele em que nós depositamos o nosso coração e caminhamos nesse mundo com os pés no chão, mas não enraizados nesse mundo, porque Ele nos desarraigou desse mundo perverso, mas nós estamos arraigados nele, tendo nele a nossa justiça, tendo nele a nossa esperança. E é isso que trata o apóstolo Paulo em Filipenses. É isso que significa dizer que essa carta é a carta da alegria. É isso que nos faz compreender que mesmo numa circunstância difícil, onde pareceria impossível a qualquer ser humano ter razões para se alegrar, o apóstolo Paulo está alegre no Senhor. E ele não apenas está alegre, mas ele dá um mandamento para a igreja. Alegrem-se, se alegrem comigo no Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, nesses versículos que nós lemos, alguns fundamentos importantes para a vida da igreja e que são de essencial importância para a condição que nós estamos enfrentando agora. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra nesse texto que o progresso do Evangelho, ele independe das circunstâncias. O progresso do Evangelho independe das circunstâncias. Nós vemos isso no versículo 12 e 13, quando ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou quero ainda que vocês saibam, que vocês tenham conhecimento, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo para aquela igreja algo que traria paz, que traria alegria ao coração da igreja, porque afinal de contas, o maior missionário estava preso.
o maior pregador do evangelho, o teólogo mais preparado da igreja, o maior plantador de igrejas, foi preso, era agora um prisioneiro em Roma, e os irmãos estavam tristes, os irmãos estavam desesperançosos com relação ao futuro da igreja. Afinal de contas, o nosso pregador mais preparado, o nosso melhor missionário, agora é um prisioneiro em Roma. E Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês pensem que o que me aconteceu prejudicou de alguma forma a obra do Senhor. Eu não quero que vocês olhem para essa situação e que o coração de vocês sinta desesperança. Eu não quero que vocês fiquem tristes, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, isso é, o seu sofrimento, a sua prisão em Roma, isso tem contribuído para o progresso do evangelho. É interessante a palavra que Paulo usa aqui para progresso. Ele usa uma palavra do grego, acho que é a palavra prokopel, se eu não me engano, que significa progresso no sentido de um exército que avança contra algo. E essa palavra, ela dá a ideia de que enquanto esse exército está avançando, enquanto esse algo está avançando, todas as barreiras vão sendo tiradas do caminho. Então Paulo está dizendo aqui que o evangelho, ele tem progresso em qualquer circunstância, e qualquer obstáculo que se coloque diante do evangelho, ele naturalmente será derrubado. Não há nada nesse mundo que possa impedir o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Uma vez eu ouvi um pastor dizer uma coisa que me animou muito o coração. Na verdade, um amigo, citando um pastor. Ele disse que muitas vezes nós ficamos tristes porque, até mesmo nessa condição de pandemia, nós vemos pessoas saindo da igreja, pessoas desanimando da obra do Senhor. E é óbvio, nós temos que ter tristeza por isso. Mas existe algo que nessas circunstâncias deve trazer alegria ao nosso coração, irmãos. É a certeza de que a igreja do Senhor nunca diminui. A sua igreja nunca vai diminuir. Nunca vai diminuir. Nós cremos que se aqueles que saem do nosso meio nunca foram dos nossos. É motivo de tristeza quando nós vemos alguém que parecia realmente ter tido um encontro com Cristo, no fim das contas abrindo mão do evangelho que dizia professar. Mas nós temos que ter esperança de que a igreja de Cristo nunca diminui, ela apenas cresce. O reino de Cristo nunca é afetado por qualquer circunstância desse mundo. E muito pelo contrário, quando nós olhamos para a Escritura e para a história da igreja, nós percebemos que nas piores circunstâncias, o evangelho parece que ele progride com mais força, parece que ele cresce mais rapidamente. Então esse é o primeiro ponto aqui que é enfatizado por Paulo. Ele diz: irmãos, a minha prisão tem contribuído para o progresso do evangelho. O segundo ponto, levantado aqui por Paulo, é que os servos de Deus, eles se empenham em fazer a obra, até mesmo quando privados de liberdade, até mesmo nas piores circunstâncias. Paulo poderia ter ficado ali preso e simplesmente angustiado, desanimado e sem vontade de fazer a obra do Senhor, como muitas vezes acontece com a gente. A gente passa por provações, e quem aqui é pastor, missionário, tem alguma relação com liderança de igreja, sabe que isso é muito comum. Às vezes um irmão está afastado da igreja, ele não tem ânimo para trabalhar na obra do Senhor, e a desculpa que ele usa é: porque eu estou passando por tantos problemas na minha vida, ninguém me reconhece lá na igreja, as pessoas me criticam muito, e ele coloca a justificativa nas circunstâncias. Mas, meus irmãos, nós olhamos aqui para um homem preso, e ele diz: irmãos, o progresso do evangelho não foi afetado. Sabe por quê? Porque as minhas cadeias em Cristo, versículo 13, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Nós sabemos que Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar. Essa primeira prisão de Paulo não foi uma prisão tão dramática, tão insuportável como a última prisão, como nós vemos ali registrado em 2 Timóteo. Paulo estava numa prisão domiciliar, ele estava numa casa, e ele podia inclusive receber visitas de pessoas que fossem ali entrevistá-lo. Nós vemos isso no final de Atos dos Apóstolos, que alguns judeus foram até Paulo. Mas, quando Paulo usa aqui a expressão cadeias, eu li um comentarista que diz que a palavra era utilizada para se referir a um tipo de algema que era usada para unir duas pessoas. Então, quando Paulo diz que estava em cadeias,
porque Paulo estava naquela casa, ele estava ali numa prisão domiciliar, mas ele tinha em todo o tempo algemado a ele um soldado. E é óbvio que esses soldados revezavam. Então, Paulo, durante o dia, estava ali com o soldado, no outro dia, aquele soldado era substituído, e toda a guarda estava ali constantemente com aquele homem. E Paulo olha para aquela situação, e no lugar de reclamar da privação da sua liberdade, no lugar de inventar desculpas para não fazer a obra do Senhor, pelo contrário, ele vê aquilo como bênção, porque ele diz, olha só, eu não estou nem precisando sair de casa, todo dia está vindo aí uma pessoa nova para eu pregar o evangelho para ela. E Paulo começa a pregar o evangelho à guarda pretoriana. Ele começa a pregar o evangelho a soldados romanos que estavam ali algemados com ele. E meu irmão, o que é maravilhoso? Abra aí o capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. E leia comigo o versículo 22, que diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo já tinha, irmãos, uma igreja ali. Já havia se convertido gente da casa do imperador romano. Gente que tinha contato com o imperador romano. Se converteu por meio da pregação de Paulo. Então é como se Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: irmãos, não pensem que a obra do Senhor foi prejudicada por causa da minha prisão. Pelo contrário, por causa das minhas cadeias. Todo mundo sabe agora que eu estou preso por causa de Cristo. E eu quero dizer para vocês que a igreja, todos os santos saúdam vocês. Especialmente os da casa de César. Meus irmãos, nós vemos assim, que os crentes, os servos de Deus, mesmo nas piores circunstâncias, eles são iluminados pelo Espírito Santo, a fim de que entendam o que é que Deus exige deles, naquelas condições. O terceiro ponto que nós vamos estar enfatizando aqui, é que a perseguição, ela deve gerar na igreja, ainda mais intrepidez, para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Paulo diz que não somente as suas cadeias haviam sido conhecidas por toda a guarda pretoriana, não apenas esse foi o efeito positivo da sua prisão, mas também muitos irmãos, e a maioria, ele usa aqui a palavra, a maioria dos irmãos, versículo 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele diz, irmãos, a maioria dos irmãos, quando descobriram que eu fui preso, eles ousam falar com mais desassombro. Isso não encheu o coração dos pregadores de medo, isso encheu o coração deles de coragem. Eles tiveram mais desejo de pregar, eles tiveram mais intrepidez em proclamar a palavra. Isso é muito parecido com o que nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos registrada o primeiro elemento ali, a primeira forma de perseguição à igreja, que é muito parecida com a perseguição que o nosso Senhor Jesus sofreu. Pedro e João estavam indo ao templo na hora nona, e eles viram diante da porta do templo chamada Formosa, um coxo que vivia ali constantemente pedindo esmolas. E Pedro não tinha dinheiro para dar àquele homem, mas ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante, ande. E aquele homem começa a saltar, Pedro pega ele pela mão, de um salto ele se põe em pé, e ele começa a correr no templo e saltar, e todo mundo viu que aquele era o homem que ficava na porta do templo chamada Formosa, pedindo esmolas. E como ele se achegou a Pedro e João, aquele povo, aquela multidão foi até eles, e começa a olhar para aqueles homens, e Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito isso pelo nosso próprio poder ou autoridade? Não, quem fez isso foi o nome de Jesus, o Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês trocaram por um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E eu quero convidar vocês ao arrependimento, para que sejam cancelados os pecados de vocês, para que venham tempos de refrigério, quando o Senhor enviará do céu o seu Cristo, que já foi designado, Jesus. Ele vai sujeitar todas as coisas a si mesmo. Naquela situação, chegam o capitão do templo, o sumo sacerdote, alguns saduceus, e eles ficam ressentidos porque eles estavam ensinando a multidão. E eles levam Pedro diante do sinédrio e fazem ameaças a Pedro e João, e dizem, não ensinem no nome desse homem.
E eles dizem: convém obedecer a Deus e não aos homens. Eles saem dali debaixo de muitas ameaças. E o texto vai dizer que eles comunicam à igreja. E eles dizem: irmãos, as autoridades judaicas nos proibiram de pregar o evangelho de Cristo. E eles nos ameaçaram. E sabe o que é que a igreja faz? O texto diz que unanimemente os irmãos levantaram a voz e começaram a orar. E eles dizem: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles dizem: Senhor, foi exatamente isso que aconteceu, porque se levantaram Pilatos, juntamente com gente de Israel, contra o Senhor, e o crucificaram. E é interessante que eles não oram para que a perseguição cessasse. Mas o texto diz que eles dizem: agora, Senhor, dá intrepidez ao teu povo, para que nós preguemos a tua palavra com mais diligência e coragem. E o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e o lugar onde eles estavam tremeu. E a igreja cheia do Espírito Santo proclamava a palavra ainda mais. Eles não se deixaram intimidar por aquela ameaça, mas naquela situação de perseguição, no lugar de pedir: ó Senhor, que eles parem de nos perseguir. Não, o que é que a igreja espera do mundo? Ele disse que eles seriam perseguidos. Cristo havia dito: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante de autoridades, vocês vão ter que depor diante de autoridades. Mas quando vocês estiverem diante deles, não se preocupem, porque na hora lhes será dado o que falar. O Espírito Santo enche os servos de Deus de intrepidez. E tinha gente que estava pregando por motivos errados. Mas isso é o quarto ponto que nós vamos abordar aqui. É que saber que, apesar das circunstâncias, o verdadeiro evangelho está sendo pregado, deve servir de fonte de alegria para a igreja do Senhor. Paulo diz que alguns irmãos efetivamente proclamavam Cristo por inveja e porfia, querendo causar tristeza em Paulo. Eu não consigo entender muito bem isso aqui. Nós não temos como saber realmente o que essas pessoas intentavam no coração contra Paulo, mas provavelmente eles queriam causar algum tipo de tristeza em Paulo, porque afinal de contas eles poderiam ver Paulo como alguém punido por Deus, por estar naquela situação, e enquanto eles estavam sendo abençoados por Cristo, com a liberdade de pregar, e eles pregavam com vontade, querendo causar tristeza a Paulo, com sentimentos ruins no seu coração, mas ainda assim Paulo diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Nós não podemos achar que se tratam de falsos profetas. Paulo jamais se alegraria com um falso evangelho sendo pregado. Não, era o verdadeiro evangelho que estava sendo pregado, mas em circunstâncias não tão boas, muitas vezes envolto em sentimentos não muito bons. Aqueles que estavam proclamando faziam isso por motivos que não eram justos, mas eles estavam pregando o verdadeiro evangelho, eles estavam proclamando a doutrina das Escrituras, aquilo que é correto. Eles estavam falando que o homem só pode se salvar por meio de Cristo, recebendo Cristo por meio da fé. E Paulo diz: isso é motivo de alegria para mim, meus irmãos. Eu não vou me preocupar porque eles estão pregando, querendo me causar tristeza. Não, eu vou me alegrar porque eles estão fazendo a obra de Deus. Quer por pretexto, quer em verdade, o nome de Cristo está sendo pregado, continua sendo pregado. E com isso eu me alegro. Irmãos, nós temos muito a aprender com o que nós estamos vendo aqui. Um homem preso, dizendo que se alegra, não por qualquer coisa que esse mundo tivesse para oferecer para ele, mas porque não é qualquer homem que está aqui diante de nós. É um homem que teve uma demonstração da graça de Cristo sobre a sua vida. Ele que diz em 1 Timóteo: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Esse homem teve um conhecimento da sublimidade de Cristo.
E ele nunca mais conseguiu tratar nada do mundo como sendo assombroso demais, pavoroso demais, valioso demais, que fosse capaz de arrancar do coração dele a alegria e a intrepidez pela obra do Evangelho. Nós temos aqui diante de nós um homem que foi morto por pregar o Evangelho. E ele não viu sua morte terrível como sendo uma calamidade, mas ele disse assim: eu estou sendo oferecido como libação. A minha vida é um sacrifício ao Senhor. E eu me alegro porque eu estou sendo feito semelhante a Ele, não apenas nos seus sofrimentos, mas também na sua morte. Meus irmãos, me permita fazer algumas aplicações baseado naquilo que nós vimos aqui. A primeira aplicação é esse mandamento que Paulo nos dá no capítulo 4, versículo 4. E eu queria dar esse mandamento aqui para vocês. Meus irmãos, se alegrem no Senhor. Tenham júbilo no Senhor. Não permitam que as circunstâncias do mundo arranquem do coração de vocês a alegria da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos desse mundo. No mundo nós teremos aflições, nós passaremos por circunstâncias difíceis, nós perderemos entes queridos. Mas a nossa alegria não pode estar fundamentada nas coisas desse mundo, que são tão passageiras, tão efêmeras, porque tudo nesse mundo é como a vaidade. Mas nós temos uma alegria sólida, firme, que não se fundamenta meramente numa ideia, que não se fundamenta numa religião, que não se fundamenta em qualquer coisa que o mundo ofereça, mas que se fundamenta numa pessoa viva, Cristo Jesus, que está nesse momento assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, cuidando de nós, e que habita em nós pelo seu Espírito. Ele é a nossa esperança, e é importante que o céu o retenha até o tempo determinado, quando nós veremos o céu se abrindo e o nosso Senhor Jesus dará cabo de todas as coisas, de todos os sofrimentos. Virão tempos de refrigério, onde nós estaremos na presença dEle, sem ter qualquer razão para a tristeza. Haverá somente júbilo incessante, alegria incessante, porque nós veremos o nosso Salvador face a face. E quem vê Cristo face a face, não consegue se entristecer com nada. Nós veremos o resplendor da glória de Deus na face do homem das mãos chagadas. Aquele que nos salvou e que certamente um dia irá dizer para mim e para você: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está reservado antes da fundação do mundo. Meus irmãos, uma segunda aplicação que nós tiramos dessa passagem é que não há circunstância que justifique a paralisação da obra de Cristo. Não existe circunstância que possa paralisar a igreja, que possa parar a igreja. Nunca houve nada na Bíblia, na história da igreja, que tenha feito com que a obra do Senhor parasse. Faz parte da vida cristã nós refletirmos sobre como nós podemos trabalhar ativamente para o reino de Deus, principalmente quando as dificuldades fazem parecer que é impossível fazer algo em prol do reino. Paulo poderia estar ali algemado, aquele cara com a cara emburrada, sentado e, quero sair daqui logo para pregar o Evangelho. Mas não, ele diz: Deus está me concedendo uma oportunidade aqui de falar de Cristo. E ele prega o Evangelho para aquelas pessoas, e uma igreja surge. Nós sabemos que já tinha uma igreja em Roma, mas nós temos aqui uma igreja na casa de César. Esse homem está sendo usado na pior circunstância possível para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, nós usamos muitas desculpas para não fazer a obra de Deus. E eu temo que no dia do juízo, nós tremamos de vergonha diante dos mártires. Nós tremamos de vergonha quando Paulo se colocar diante de nós. Porque nós somos uma geração de crente, na linguagem popular, os crentes Nutella. Qualquer coisinha é motivo para a gente deixar de fazer a obra de Deus, para a gente desanimar. Qualquer coisa. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, que eram levados ao Coliseu, devorados por leões, e quantos relatos nós temos, quando esses cristãos estavam desanimando, e os irmãos que estavam do lado ali,
diziam: não tenha medo, irmão, a gente vai sofrer um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai estar diante do nosso Salvador. A igreja dos primeiros séculos, de uma forma muito ingênua, mas cheia de amor no coração, desejava o martírio. Eles desejavam ser perseguidos, eles se alegravam por serem perseguidos. Existe um bispo da igreja chamado Inácio de Antioquia, que ele falava: eu quero ser comido pelos leões, eu quero glorificar a Cristo com a minha morte. Era um desejo do coração dele. É óbvio, nós não temos que desejar morrer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que a igreja viva vida tranquila. Então nós temos que desejar o bem da igreja, não a morte da igreja. Mas eu entendo esse sentimento quando eu olho, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, e eu vejo Pedro e João apanhando. Eles são açoitados, e o texto diz que eles saem dali felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome. Pedro olhou para João e disse assim: João, olha só que coisa maravilhosa, a gente acabou de levar um monte de chibatada por causa de Cristo, que coisa boa, vamos pregar mais. Hoje, com qualquer ameaça, de seja lá quem for, nós curvamos as nossas cabeças e nos amedrontamos. Essa é a terceira aplicação, meus irmãos. Não permitam que as ameaças políticas, ou sejam quais forem as ameaças, tragam medo aos seus corações e os impeçam de lutar ativamente pela obra de Cristo. A perseguição é a ocasião para nós pedirmos a Deus intrepidez para fazermos a obra com mais empenho. Nós não devemos orar simplesmente para que não surjam mais decretos. Vão surgir. Você acha mesmo que os advogados da Igreja Presbiteriana do Brasil têm poder para lutar contra esses políticos que estão no país há tanto tempo? Você acha mesmo que se nós confiarmos que a igreja irá mudar a situação meramente do ponto de vista político, você acredita mesmo nisso? Você acredita que a igreja vai mudar essa situação politicamente? Não. Nós temos que confiar na proclamação do Evangelho. E eu tenho ouvido pessoas dizendo: não, nós não temos que lidar com essa situação de forma religiosa, porque eles não entendem os princípios da Escritura. Nós temos que lidar com essa situação de forma política. Não, a igreja não foi chamada ao mundo para lidar com situações políticas. A igreja é chamada ao mundo para pregar o Evangelho. Nós temos que proclamar às nossas autoridades que nós precisamos cultuar o Senhor, porque Ele é autoridade sobre os céus e sobre a terra. E se Ele nos mandou fazer isso, nós faremos. Mesmo que venha a espada, mesmo que venha seja lá o que for, é dever da igreja permanecer fiel. É óbvio, nós temos que tentar todos os recursos, fazer o melhor que nós podemos, mas nós não podemos depositar a nossa esperança na política, nós não podemos depositar a nossa esperança nisso. Somente o Senhor pode trazer tempos de refrigério, mas Ele nos chama a ter intrepidez e coragem para fazer a obra do Senhor. Nós estamos passando por essa situação no nosso país porque a nossa igreja é covarde. Os pastores não se pronunciam. Há muitos pastores que estão aí calados, de braços cruzados, com medo das autoridades. Onde estão os nossos missionários? Onde estão os pastores? Onde estão os presbíteros? Meus irmãos, a igreja, a Assembleia de Deus no nosso estado é gigantesca. Se nós juntássemos a Assembleia de Deus presbiteriana, batista, nós elegemos qualquer político, nós elegemos qualquer pessoa, e eles sabem disso. Mas eles sabem que nós somos covardes, eles sabem que nós trememos diante de qualquer ameaça. Nós estamos calados, nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais liberdade do que esses irmãos tinham, mas eles eram muito mais valentes do que nós. Porque eles contemplavam a vinda de Cristo como algo que poderia acontecer a qualquer momento. Eles ainda viam Cristo como o Rei das nações. Enquanto que nós muitas vezes temos o nosso Senhor Jesus como meramente uma ideia subjetiva que traz paz para o nosso coração, nos livra do medo do inferno, mas que não tem realmente relevância prática para o nosso dia a dia. E a quarta e última aplicação, irmãos, é que nós precisamos nos alegrar e orar
por aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Mesmo que aqueles que estão pregando não tenham todas as convicções secundárias que nós consideramos justas. Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais estão pregando o evangelho com bravura, e muito mais bravura do que nós, reformados. Um dia desse eu vi uma foto engraçada, colocaram assim: sonda pousa em Marte e tira uma foto, e aí tinha a foto lá de Marte, tinha uma Assembleia de Deus, e numa assim, Assembleia de Deus, Ministério de Marte. Já está lá, já plantaram lá, e isso é verdade. Você pode chegar em qualquer interiorzinho, pode não ter água, pode não ter luz, pode não ter político, mas tem uma madureira. Tem, porque eles pregam o evangelho com intrepidez, com ousadia, e eles estão pregando Jesus. E no lugar de nós estarmos meramente querendo falar mal dos nossos irmãos, nos entristecendo por causa dos excessos que realmente existem, nós deveríamos estar contentes, alegres e orando por esses irmãos que estão na linha de frente, pregando o evangelho do nosso Senhor. Essa deve ser a razão da nossa alegria. Tem gente morrendo de coronavírus? Tem. Mas tem tanta gente sendo libertada do pecado. Tem tanta gente conhecendo a Cristo. Tem tanta gente que está partindo de coronavírus, como o irmão Assis, lá de Pé do Galo. Partiu. Mas, meus irmãos, como é bom saber que ele partiu com Cristo. Como é bom saber que agora ele está numa condição muito melhor do que qualquer um de nós. Ele está diante do Salvador da vida dele. Ele está diante daquele que um dia dará a ele um corpo que jamais contrairá vírus algum. E eu dou graças a Deus porque agora ele não corre o risco de colocar as esperanças dele meramente nesse mundo. Porque agora ele sabe que esse mundo não passa de vapor. Meu irmão, são circunstâncias difíceis, muito difíceis. Nós precisamos chorar juntos, precisamos lamentar sim, precisamos buscar o Senhor. Mas não esqueça que em nada o progresso do Evangelho está sendo afetado. Não. O que você deve pensar é: Senhor, nessas circunstâncias, qual é a melhor maneira de te glorificar? Me diga o que o Senhor quer que eu faça. Me revele o que o Senhor quer que eu faça. E no momento em que eu souber, eu farei com todas as minhas forças. Mesmo que eu seja privado de todas as coisas que esse mundo tenha para me oferecer. Que você possa dizer: eu considero tudo como refúgio para ser achado em Cristo. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas tendo nele a minha vida. Que eu possa proclamar com toda a sinceridade do meu coração: eu estou alegre no Senhor, porque eu sei que eu morri e Cristo vive em mim. Que isso seja motivo suficiente para a nossa alegria. Que o pastor não precise subir no púlpito para pregar verdades da pedagogia, da psicologia, autoajuda, não. Que seja suficiente para cada um de nós e um motivo de alegria eterna, mesmo nas piores circunstâncias, poder proclamar, juntamente com todos os nossos irmãos: nós morremos e Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, nós temos motivo para ter esperança. Esse é o motivo da alegria da igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar?